Oi, gente, voltamos com mais um vídeo de Chama Gêmea. Seguinte, eu tava pensando um pouco sobre qual tema que eu ia falar dessa vez, porque eu cheguei a gravar um vídeo falando de um tema que pra mim é muito importante e que pra mim tem tudo a ver com a dinâmica de Chama Gêmea, não com o processo da dinâmica em si, mas o porquê que tanto se fala que a gente... Lá vem o Tchelle. Vem, meu amor, sobe. Anda. Pronto. Sempre, né, gente? Clássico, eu tô aqui gravando e o Tchelinho vem me fazer companhia. Então, uma temática que eu acredito que seja o porquê que no final das contas a gente fala tanto que a gente nasceu junto com a chama gêmea e que tem uma missão. Que missão é essa, né? O que a gente tem que fazer? Então eu queria trazer um vídeo falando uma série de reflexões sobre essa questão da missão, da nova terra, né, da alta frequência e uma série de coisas. Porque às vezes a gente fala sobre isso e pode não ficar tão claro assim para as pessoas. E recentemente eu tenho, enfim, tido contato com alguns conteúdos que fazem bastante sentido para mim em relação a essa questão da nova terra e do porquê que a gente tá aqui, enfim. Posso dizer para vocês que eu sigo aprendendo a duras penas sobre essa questão da espiritualidade, como cuidar dessa parte, porque do ano passado para cá, mais ou menos de agosto para cá, eu comecei a ter uma clareza muito grande de quando eu baixo minha energia, não se trata apenas da minha energia, quando eu sinto que tem influência externa. Essa noite, o meu gatinho acordou 3 da manhã e ficou miando até 4 horas da manhã e querendo me morder, que não é dele, assim, ele é muito carinhoso. E aí, quando eu fiz umas orações, acendi a luz e coloquei um vídeo falando sobre Deus e tudo mais, ele descansou e foi dormir. E aí eu consegui dormir melhor até realmente conseguir acordar de vez, né? Mas esse tipo de coisa tem acontecido de forma recorrente, assim, e eu percebo uns ataques energéticos. E eu não tô colocando isso como para me colocar numa situação de, ai meu Deus, coitado de mim, eu recebo ataques energéticos, né? Porque... Não, mas porque, na verdade, gente, eu sempre fui um pouco. Não é nem sempre, não. É que quando eu voltei a mergulhar de vez na espiritualidade, eu entrei no que eu chamo de estado de graça. E esse estado de graça me fazia vibrar muito alto, muito alto. Eu tinha a sensação, eu não sei se eu já contei isso pra vocês em outros vídeos, mas eu tinha a sensação de eu estar sendo o tempo todo guiada por anjos. Eu sentia uma luz vindo de todos os lugares, assim. E tudo que eu fazia parecia que, assim, cada passo, cada pensamento, sabe, tudo era muito perfeito. As os movimentos do meu dia, as decisões que eu tomava, parecia que eu sabia tudo que eu tinha que fazer, na hora que eu tinha que fazer e tudo mais. E então, assim, eu vibrava muito alto. Então, eu não me preocupava tanto nessa parte da proteção energética, da limpeza energética. Por quê? Porque eu vibrava muito alto e eu passei muitos meses assim. E a vibração alta é justamente o que mais protege a gente e de qualquer influência externa, porque quando a gente está vibrando muito alto, a gente não deixa nada se aproximar. E aí eu tenho aprendido nos últimos anos, a duras penas, que quando a gente sai desse estado de graça, não dá para sustentar essa energia alta, ou é bem mais difícil, digamos assim, desafiador, sustentar essa vibração alta o tempo todo. Então, eu preciso de outras estratégias para conseguir manter minha energia elevada. E ultimamente eu devo ter dito para vocês já aqui em outro vídeo que o que tem me ajudado muito são os gráficos da Janaína, porque as sessões de espelho mágico eu consigo fazer comigo mesma, mas vai ficando cada vez mais desafiador.
Por quê? Porque a gente tem resistências. Quando eu vou atender alguém e essa pessoa sente no coração de fazer a sessão comigo, é porque ela tá pronta para acessar camadas bem profundas. Então eu tenho pessoas que fazem uma sessão no mês e no outro mês querem fazer outra, porque sentem que precisa mexer um pouco mais, enfim, mas elas percebem o quanto a gente mergulha profundo nas questões de criança ferida, coisas que elas nem lembravam mais, ou coisas que elas achavam que não tinham a menor importância, mas que eram extremamente relevantes. Aí vem um choro que estava ali 30 anos preso, enfim. Então, é bem... É, é bem intenso, né? E como eu já fiz muito isso comigo mesma, eu cheguei num momento em que o aprendizado da vez, né? Se você me perguntar sobre todas as minhas feridas, eu sei dizer. Eu sei dizer, eu já olhei, já mexi, investiguei, chorei. Às vezes eu vou na mesma cena várias vezes, né? Mas eu cheguei num ponto em que algumas resistências são muito grandes. Então eu fico aqui me perguntando qual seria a melhor estratégia de olhar para isso, vou tentando que sentir qual o caminho, porque comigo mesma eu vou acabar dormindo, eu vou acabar não sustentando ali, né? Ou eu sinto que um outro grande aprendizado é essa questão da limpeza e da proteção energética. Então a Janaína tem me ajudado muito com os gráficos que ela faz. Então eu vou deixar o contato, gente, de tudo aqui embaixo para quem quer fazer esse mergulho profundo aí. Tem no meu site, quando você tem lá www.deborafigueiredo.com, quando você entra, tem lá embaixo a seção de espelho mágico. Aí você vai me ver um vídeo antigo explicando sobre a sessão. Aí tem um texto também, tem muito depoimento, tanto escrito como em vídeo também. E alguns dos vídeos que foram gravados foram de pessoas que eu atendi em situações assim muito delicadas e que assim me sinto muito grata por de alguma forma ter ajudado, né? Na verdade a espiritualidade é ali que ajuda, porque eu sou só um canal que vou conduzindo, né? Através de mim a sessão vai sendo conduzida, mas é com certeza a nossa egrégora espiritual trabalhando juntas para a gente encontrar as origens e saber exatamente o que fazer para que você não fique presa com a sua energia estagnada nessas origens lá atrás. Então, eu sinto que meu ensinamento da vez tem sido realmente muito relacionado a essa questão da limpeza e da proteção, porque eu não tô dando conta de entrar nessa vibração alta o tempo todo. Eu tenho gatilhos que são acionados com algumas coisas, né, algumas áreas da minha vida, e às vezes eu chego a passar alguns dias assim com alguns sentimentos de angústia, né, algumas feridas emocionais vêm à tona e eu tô tendo que olhar para tudo isso. Então às vezes eu chego a passar 3 dias com aquele aperto, assim, não sei se só eu passo por isso, mas um aperto assim muito grande. E aí nessas horas eu tenho pedido a ajuda da Janaína com os gráficos dela mágicos. Eu digo que são os gráficos mágicos que ela tem e que eu gosto muito. Tem me ajudado significativamente. Eu tava hoje, inclusive, aqui, foi um desses dias, né? E eu pedi ajuda pra ela e, assim, foi muito rápido, né? Tirou ali com a mão aquela sensação que eu tava, que não tava boa. E já tava 3 dias ali, eu buscando, meditando, fazendo tudo que eu podia pra conseguir sair, não tava conseguindo sair sozinha. Então, bom, o vídeo de hoje nem é exatamente sobre essa questão que eu falei antes, né? Que eu gostaria de falar sobre o porquê que eu acho que a gente tá aqui encarnado, que história é essa de Nova Terra, o que a gente tem que fazer afinal, que missão é essa afinal, juntos, né? Que tanto se fala. E queria dar meu ponto de vista sobre isso a partir do que eu já penso como professora de filosofia, mas também ouvindo outras pessoas que falam sobre esse projeto Nova Terra, enfim, mas e nem é sobre limpeza, nem é sobre proteção. No final das contas eu ia falar sobre esses temas antes, mas eu resolvi falar hoje sobre a questão do feminino, gente. Se fala muito sobre isso, né? Sobre a gente precisar trabalhar essas polaridades da gente. Então,
quem se identifica, né, com a polaridade yin, precisa trabalhar essa energia. E, gente, hoje eu fui assistir com a minha amiga o filme da Barbie. E nossa, gente, assim, se eu vou comparar a minha vida, a minha história, minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência, minha vida adulta com de outras meninas, né, que tem essa energia muito forte. Desde eu era criança, eu queria brincar com soldadinho, eu não queria a Barbie. Eu não gostava da Barbie, assim, não fazia questão. Eu ganhei uma Barbie de Natal, a Barbie grávida, que inclusive rolou um bullying assim com a Barbie grávida, né? No filme. Foi uma das únicas que eu tive, uma outra lá de roupa azul. Só lembro que a roupa dela era azul. Mas assim, não me comovia a Barbie, essas coisas assim, muito voltadas para esse universo feminino. Nunca foi a minha praia, né? Minha sandalinha era do Sonic, o joguinho que eu gostava de jogar era do Super Mario. Então, que era do meu irmão, na verdade, e passou pra mim. Então eu gostava de soldadinhos, achei um soldadinho, um Power Ranger preto, entendeu? Era assim, na hora de brincar, tinha aquela briga, né, pra saber quem era que ia ser a rosa, a Power Ranger rosa e a amarela, né? E todo mundo queria ser a rosa. E aí eu queria também, mas quando eu tava brincando em casa, na verdade, eu tinha um bonequinho preto, que era o que eu gostava. Então, eu cresci, não sei explicar pra vocês, né? Mas eu cresci com essa energia yang muito forte. E sempre, assim, o meu mapa astral explica um pouco, né? Porque tem muito gêmeos no meu mapa, né? Sol em gêmeos, lua em gêmeos, Júpiter em gêmeos, tem mais coisa aí. Tem Vênus em gêmeos, é muita coisa. Em gêmeos tem ascendente em câncer e Marte em câncer aí de relevante, assim, de uma energia mais né? Mais água, mas tem muito ar no meu mapa. Então, eu sempre fui a pessoa de pensar muito, de refletir muito. Quando eu era criança, eu já queria ser professora, eu gostava de brincar de escolinha, né? Eu gostava de ser a professora tia da brincadeira. Então, assim, sempre tive uma energia yang muito, muito forte. Então, eu chegava no colégio, eu queria brincar com os meninos. Eu achava mais legal brincar com os meninos. Eu lembro que eu tinha um amigo, Marquinhos, que eu gostava de jogar tazo. Vocês lembram dos tazos dos anos 90? Eu gostava de jogar tazo com ele e eu ganhava tudo, a cartinha de Pokémon. Então, eu cresci com esse universo. E uma época da minha vida eu andava com umas regatinhas assim, umas roupinhas meio surfistas, assim. Por quê? Não faço ideia. Mas eu tive uma época dessas calças, uns shorts de tactel, assim, uns negócios. Agora eu me pergunto se eu usava uma saia, se eu usava não usava, gente, era muito raro. Eu tive algumas fases assim, que eu percebo que a minha energia era mais mas em geral a minha energia era bem mais yang. Então, até hoje é um desafio muito grande para mim. Hoje eu percebo que vários dos relacionamentos que eu tive foram relacionamentos que foram bem prejudicados por isso, foram bem prejudicados por essa minha energia, né, de querer controlar tudo, de querer comandar tudo o tempo todo. Então eu percebo que hoje eu consigo perceber, antes eu não conseguia. E é muito frustrante você conseguir, depois olhar para os seus relacionamentos assim, poxa vida, eu podia ter feito diferente, eu podia. E aí lembrar que não se trata disso, que a gente faz o melhor que pode, né? Sempre esses desafios muito grandes. Então, eu assisti o filme da Barbie e fiquei pensando nisso, cara, eu nunca pude ter. Olha só, aqui, esse bonequinho aqui que eu ganhei de aniversário. Agora, não, acho que foi Natal. Ai, meu Deus, agora eu não lembro, mas foi de aniversário, não foi Natal. Mas é o Rocky Balboa. E no filme da Barbie, tem uma parte que aparece um quadrinho do Rocky numa parede, assim, os caras lutando, treinando e tal. Tem um quadrinho do Rock e tem depois umas imagens do Stallone, assim, achei
fantástico. Ou seja, eu assistindo lá um filme de menininha e tudo mais, aí na hora que aparece o Rock Balboa, eu fico, o Rock, tipo, porque eu gosto muito, né? Aí, então, assim, gente, tem muita referência aqui que não são referências que a gente normalmente associa a energia em, né? Fazer o quê? E, então, isso me fez refletir muito, assistindo o filme da Barbie, eu fiquei, cara, que louco isso, né? A vida inteira com essa dificuldade. E eu lembro que em alguns momentos específicos da minha vida, eu consegui trabalhar bastante essa energia. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, porque afinal de contas, né? Essa energia vibra em mim também, então, assim, né? Então, como que eu percebia que essa energia vibrava mais em mim? Na minha infância, eu não lembro tanto, mas na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu lembro que eu era muito sonhadora, assim, então eu gostava muito de deitar e ficar imaginando muitas coisas relacionadas a relacionamentos, as pessoas que eu gostava de escrever na agenda, recortar papelzinho e tal, poemas, eu sempre gostei de escrever cartinhas, trocar cartinhas com as minhas amigas, então assim, essa parte na minha adolescência, eu tive muito. E é engraçado, porque na minha adolescência, assim, entre os meus 11 anos e, sei lá, 16 anos, eu tive uma fase em que, de alguma forma, eu chamava atenção de algumas pessoas, né? As pessoas gostavam de estar perto de mim, de alguma forma, parece que a minha energia chamava atenção ali. E era engraçado, porque teve uma época que eu ainda trabalhei mais essa energia aí, porque eu fiz teatro. Então, o teatro trabalha muito a nossa sensibilidade. E eu lembro que quando eu ia pra escola, eu gostava de fazer um exercício, assim, de ir observando as coisas ao meu redor, andando devagar, percebendo a cidade, né? Eu sou natural de Fortaleza. E, então, assim, eu ia reparando algumas coisas, assim, na cidade. Fortaleza é uma cidade que eu amo muito por ter nascido lá, mas não tenho condições porque o calor me faz passar muito mal mesmo. Cansei de desmaiar, enfim, passar muito mal, mexer com a minha pressão, então não gosto. Mas fui embora na primeira oportunidade. Mas eu gostava, assim, né, de ficar observando os detalhes da cidade, tudo. Gosto muito de estar em Fortaleza e saber que eu me apropriei muito de muitos lugares da minha cidade, né? Claro que os lugares mais importantes no sentido de centrais, né? Mas não importantes por serem melhores ou piores, mas assim, que tem uma relevância, né, de muita gente passando ali no centro. Eu estudei no centro da cidade, as partes turísticas, porque eu morei num lugar muito turístico de Fortaleza, perto do Centro Cultural Dragão do Mar, por uns anos. Então, relevantes nesse sentido, né? Então, eu gostava de observar muito e era incrível, assim, mexia bastante com o meu sentir. Então, durante a minha adolescência, pré-adolescência e adolescência, eu tinha muito essa coisa dessa energia feminina, né? Principalmente nessa coisa do sentir e do sonhar e tudo mais. Mas, gente, isso foi se perdendo num grau. Eu passei por tantas situações e enfim, tantas situações pesadas e difíceis em termos de relacionamento, que acabou que eu fui perdendo muito isso, essa parte da imaginação e essa parte do sentir também. Então, quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande com sentir. Já fiz sessão terapêutica para olhar para isso, para trabalhar isso, mas é uma dificuldade minha. E como é interessante isso tudo, né? Porque quando a gente está nessa dinâmica, a gente precisa trabalhar essas polaridades. E quando a gente vai percebendo e vai olhando para nossa história, faz esse exercício, né? Vai olhando para tua história e vai pensando como que foi a minha relação com a energia feminina, com a energia masculina ao longo da minha vida, como é que é trabalhar isso hoje, o que será que me fez me desconectar disso, porque eu percebi que é uma coisa tão séria que eu me desconecto de mim mesma, né? É como se eu não... a vida vai passando de uma forma automática que gente, eu sou capaz de passar anos
num automático em que quando eu vi a vida passou. A vida passou, simplesmente passou e eu não senti. Isso para mim me incomoda profundamente. As pessoas que são mais próximas a mim sabem que essa é uma das minhas grandes queixas, a dificuldade do sentir. E eu vou buscando, nossa, vem uma frustração muito grande quando eu não consigo sentir, mas eu fico ali buscando, né? Eu sei o porquê, eu sei de onde vem, eu sei as origens, eu trabalho, mas as minhas resistências me deixam mais assim, né? Fechada. Mas eu preciso continuar olhando. E no filme da Barbie, eu chorei no filme da Barbie, justamente por conta dessa parte que tem um pouco, aborda um pouco essa parte do sentir, né? E dessa magia, do faz de conta, e da imaginação. E eu fiquei pensando, caramba, como eu me perdi disso, né? A minha dificuldade de sentir é tão grande que eu não me conecto com memórias que tempos atrás seriam importantes e me fariam sentir coisas boas. Eu tenho dificuldade de lembrar, de me conectar, de sentir aquilo de novo. Então, é até interessante falar sobre isso, porque muito se fala, quando a gente fala de manifestação, lei da atração, essas coisas, sobre a importância do sentir. E aí às vezes eu fico assim, desesperada, em pânico, meu Deus do céu, mas como que eu vou manifestar se eu tenho dificuldade de sentir? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho muita dificuldade de sentir. Então, como que eu vou fazer? Na época que eu tinha depressão, eu sentia muitas coisas ruins. Então, o que eu fazia? Quando eu tinha, assim, milésimos, às vezes, gente, de verdade, era milésimos de segundos de bons sentimentos, eu corria para um cantinho, eu tentava potencializar o máximo que eu podia aquilo, às vezes durava 5 segundos. E eu corria, né, pro melhor lugar da casa, que era um lugar que eu podia ver uma janelinha, que eu podia ver o céu, porque todo o lugar que eu morava me angustiava muito. E eu ficava olhando pro céu, assim, e tentando potencializar aquele sentimento. E nessa época eu manifestei coisas muito boas. Isso foi 2016 para 2017 e em outubro de 2017 muita coisa boa começou a acontecer, que foi justamente quando eu entrei, né, nessa coisa do estado de graça. E quando a gente está nesse estado de graça, a gente transborda, a gente não tem como a gente vibrar baixo, não tem como, porque é Deus vibrando, pulsando em você ali, não tem como, é você direto conectado com a sua centelha divina, é você, gente, não tem como, é uma alegria de viver, é uma coisa que inexplicável. Até quando você chora, até quando você fica triste, você está protegido por uma energia de graça, de pura magia, né? Deus em você ali o tempo todo, experimentando essa experiência, né, humana. Então, é incrível, é incrível. E eu passei por isso em 2017. Então, a última vez que eu lembro que eu tive um tempo em que eu senti essa conexão comigo mesma foi em 2020. E eu tô contando isso pra vocês porque esse canal, eu sempre falo que esse canal é o canal da vulnerabilidade, né? Eu tô aqui contando as minhas dificuldades, as minhas facilidades, porque eu não sei, talvez outras pessoas possam passar por isso, possam se identificar, possam, né? Enfim, de repente isso pode ajudar alguém. Tanto que quem tá acompanhando os vídeos aí desde o começo sabe que eu nem queria no começo estar aqui, né? Hoje eu já faço, eu vejo aí os comentários de vocês, é legal ver que tá ajudando alguém. Mas no começo eu nem queria falar sobre isso. E esses dias eu vi um vídeo de uma moça que fala sobre chama gêmea aqui, ela tem mentoria sobre chama gêmea e tal, e ela tava falando que também no começo não queria falar sobre isso. Gente, ninguém quer, né? Eu não quero falar, a gente resiste, por quê? Porque a gente nunca sabe o que é aquilo direito, no começo é tudo muito confuso. Mas é bem interessante, né? Quando a gente vai pensando sobre isso tudo, tem uma hora que a gente aceita. Eu, quando resolvi fazer o canal, foi assim, um momento em que eu percebi que eu aceitei. Disse, cara, quer saber? Não dá mais pra negar, porque se eu negar isso, eu vou ter que negar toda a minha relação com a espiritualidade, e eu trabalho com isso, então não dá mais pra negar. Não dá. Se eu negar que isso tudo tá acontecendo comigo, eu tenho que negar todo o resto, e é impossível negar todo o resto, faz parte de mim.
faz parte do meu trabalho. Foi uma fase muito difícil, mas, enfim, acabou que eu acabei cedendo e olhando pra isso e aceitando. É isso. Tô, tô nessa história aí, vou falar sobre isso e é o que tem pra hoje, né? Não sei onde isso vai parar, mas é isso. Eu lembro que quando o canal tinha 16 inscritos, eu fiquei... Pessoas já chegavam marcando sessão espelho mágico, né? E eu fiquei, gente, olha só, as pessoas estão marcando sessão, né? Estão fazendo. E... Mas assim, eu não imaginava, a gente tá com 79 inscritos. Tô assim, impactada, né? Mas voltando aqui à história do feminino, gente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, mas em 2017, nesse estado de graça, naturalmente também, eu entrei nessa conexão com o feminino muito grande, eu me cuidava muito, eu tinha acabado de sair de relacionamentos, um relacionamento de 8 anos e depois um de 2 meses, tava muito fragilizada, mas ao mesmo tempo eu tava mudando de vida, eu fui morar em outra cidade, eu fui morar numa cidade com um clima mais ameno, fui embora de Fortaleza, então assim, foi mágico. E naquela época eu lembro que, assim, sem pensar em coisas de feminino, eu vou trabalhar minha energia feminina, não, foi intuitivo, natural. Eu ia trabalhar e quando eu chegava, eu tomava um banho quentinho, eu colocava uns aromas assim de lavanda, aí colocava um perfume bem bom e assim, me cuidava muito, né? Então fazia todo um ambiente ali, tinha todo um cuidado com tudo, sempre essa coisa do cuidado, do zelo com as coisas eu sempre tive, mas assim, eu tinha um carinho por tudo que estava ao meu redor, né? Muito engraçado. E aquilo durou um tempão, até que eu me relacionei com uma pessoa que depois eu vi que tinha uma questão kármica ali para resolver, mas eu me relacionei com uma pessoa e eu fui perdendo um pouco dessa magia, dessa conexão, desse sentir e tudo mais, quando ele se afastou e acionou uma ferida minha de rejeição, de abandono, tudo mais. Aí eu fui me desconectando daquele sentir. Então, o último momento que eu tive nesse estado de graça, nesse sentir, nessa coisa toda, foi em 2017, 2018. E quando foi em 2020, eu consegui, assim, voltar mais pra mim e me cuidar mais, comecei a ouvir umas músicas que eu gostava, não era aquele estado de graça, mas eu estava trabalhando essa energia feminina e me senti muito bem, fazia uns mantras de limpeza de relacionamento com o feminino, com o masculino, e enfim, foi nessa época que acabei iniciando um namoro que durou aí quase 2 anos. E então, assim, quando eu percebi recentemente, quando meu namoro acabou, que eu tava com muito medo de trabalhar essa energia feminina de novo. Medo. Gente, um medo, assim, absurdo. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho pra trás, que eu lembro que eu tava com essa energia feminina muito aflorada, eu atraía a energia masculina muito. E eu comecei a ter medo disso, porque, e agora? Né? E agora, porque eu tô cansada de entrar em relacionamentos que eu entro, aí saio, aí entro, aí saio, aí a coisa não dá certo por N motivos. E eu fico muito mal se o relacionamento acaba. Eu não sou aquele tipo de pessoa que eu fico assim, impressionada que existe, que piscou, ela já tá em outra, ela já tá plena, ela já tá se divertindo plena com, sabe? E ficando com outras pessoas. Eu não sou assim, eu não sou assim. Então, assim, meses e meses depois eu ainda tô lá elaborando aquilo e ainda choro, e ainda tenho, né, muitas questões ali. Então eu comecei a ter medo de trabalhar essa energia feminina, porque eu fiquei com medo de, nossa, e agora? Eu vou começar a atrair essa energia yang pra perto de mim e eu não sei se eu quero isso. Mas não é só sobre isso, né? E mesmo que atraia, no final das contas, tô aqui conversando com vocês, como se a gente estivesse conversando aqui. Um monólogo, mas, enfim, reflitam e façam de conta que a gente tá junto. Mesmo que atraia essa energia feminina, eu não sou obrigada a aceitar. Porque eu não tenho vontade, eu tô num momento da minha vida que eu não tenho a menor vontade de estar num relacionamento, porque foi muito
complicado superar o meu relacionamento passado. É um processo que até hoje eu tô lidando, então não tenho a menor vontade, o menor interesse. Então, assim, mesmo que haja, né, naturalmente essa atração à energia, porque tudo é energia, né, gente? Mesmo que possa haver essa energia, eu não tô interessada, então é só não, né, dizer não, aprender a dizer não também. Mas acontece isso, assim, de eu percebi um padrão todas as vezes em que eu tava com a energia feminina muito aflorada, rapidamente a energia masculina dele se aproximava. Isso é muito louco, porque a gente, quando tá numa energia yang muito forte, na energia masculina muito forte, que a gente ouve as outras pessoas falarem, não, porque quando você trabalha a sua energia feminina, porque você atrai o masculino, você ouve isso e, assim, se você já não tiver experimentado isso várias vezes, como um padrão, realmente, toda vida que eu tô nessa energia, eu atraio essa energia masculina, você chegar meio que duvidar, será mesmo? Que só mudando algumas formas de ver, de me comportar, de sentir as coisas, essa energia vai atrair, né? Mas atrai. Exatamente, é como um imã mesmo, né? E aí eu tô nesse processo de trabalhar a energia feminina. Eu fico oscilando ainda, então eu passei uma fase ali que eu tava conseguindo pintar bastante, tudo, tava legal, mas aí eu já, de alguma forma, bloqueei isso também. Tenho muita vontade de voltar a fazer aula de dança, e aí também parece que tem sempre algo que vai ali, eu começo, aí emperra, aí eu vou, desenvolvo um pouquinho, aí paguei umas aulas, fiz, aí já não vou mais, tenho a escola de dança, aí será que eu vou, será que eu não vou, enfim, fica nisso tudo. E eu vejo que é um processo, e que a gente tem que ter muita paciência com esse processo, porque eu, com todos esses gêmeos no mapa, isso me dá muita ansiedade, né? Meu mental, ele fica assim, meu Deus do céu, eu queria apertar um botão e já resolver tudo. Porque eu sei o que fazer, o que pensar, mas não é sobre saber, né? O meu mental é muito forte, eu sei todos os processos, mas não é sobre saber, é sobre sentir. Né? É sobre viver o dia a dia, um dia após o outro, conseguindo estar no momento presente. Ultimamente, os meus mentores, eles têm me ajudado muito nessa questão do momento presente. Então, quando eu começo a pensar muito no futuro, eu começo a pensar muito no passado, eles falam, foca no momento presente, volta pro momento presente, volta pro momento presente. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí eu volto pro momento, e eu fico percebendo como eu saio do momento presente. Gente, como eu saio do momento presente. Como a minha mente vai pro futuro, vai pro passado, mas tem dificuldade de ficar no momento presente. E a energia do feminino, ela tá muito relacionada com essa coisa do momento do momento presente, desse zelo com o momento presente, de deixar as coisas acontecerem, né? Ali no tarô, a gente trabalha com a energia dos elementos. Então, tem o elemento terra e o elemento água, estão mais relacionados à energia yin. Então, a energia da água vem associada a essa questão dos sentimentos, das emoções, e a energia da terra vem relacionada com a materialidade. Então, quando a gente trabalha a energia da terra, a gente percebe que a terra, que a gente costuma falar isso, que o tarô, o naipe de ouros, né, que está relacionado ao elemento terra, é um naipe mais demorado, é mais lento, é aquele que obriga você a esperar o tempo das coisas. Então, para uma pessoa como eu, que tem uma mente acelerada, tenho essa dificuldade de esperar o tempo das coisas. E eu nem tô falando de nada de chama gêmea, ou gêmeo, nada disso, tá? Tô falando sobre o tempo das coisas eu queria já estar trabalhando meu feminino, já queria estar a pessoa mais feminina de todas as pessoas. Não como se eu estivesse competindo com alguém, né? Eu queria, em relação a todas as minhas versões, de repente, eu queria já estar na minha melhor versão, com isso tudo resolvido e trabalhado. Mas isso aqui no mental, e o sentir, e o dia após o outro, e a paciência, e entender que às vezes tá dando e às vezes não tá dando. E às vezes tá mais fácil, às vezes tá mais difícil. E que
por mais que eu queira, às vezes eu não tô conseguindo. Então, ter essa paciência, inclusive, é importante porque é um processo, né, gente? É um processo. Então, o naipe de ouros no tarô, relacionado ao elemento terra, como eu falei, ele é um naipe, né, mais demorado porque ele está associado a tudo que acontece na terra. Então, tudo que é material, você não pisca e a coisa acontece, a não ser que você já esteja você já tem essa capacidade, né, de materializar coisas. Tem seres humanos que conseguem, mas eu não sou. Em geral, não é assim que acontece. Você não plantou semente hoje para amanhã tá colhendo uma maçã, né? Eu plantei a semente de maçã hoje, amanhã tô colhendo. Não é assim, em geral, que acontece. Então, essa coisa da materialidade força a gente a ter paciência, a entender que as coisas são processos, que é um dia após o outro e que é preciso ter paciência nessa história toda, inclusive nessa jornada de entender que sim, queríamos todos já estar vibrando altíssimo, a gente busca isso, a gente vai atrás da nossa espiritualidade, a gente quer realmente, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente está no meio do processo. Eu acho importante dizer isso, né, gente? Porque na internet é muito. Esse lugar de se vulnerabilizar é muito difícil. Porque quando você se vulnerabiliza, você conta as suas dificuldades e tudo mais, tem muitas pessoas que criticam, que julgam, que condenam, que acham que você não devia estar falando isso, que o que é seu, você não tem que ficar espalhando pra ninguém. Se revoltam muito, né, quando uma pessoa se vulnerabiliza. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala das nossas dificuldades, eu acho que é interessante para pessoas que também passam por dificuldades, ficam pensando assim, cara, será que sou só eu? E quando a gente vê que a pessoa só conta, porque tem isso, né? Inclusive o marketing digital fala sobre isso, diz assim, ó, você só conta as suas dificuldades depois que você já superou, porque senão, como que as pessoas vão te dar credibilidade? Gente, eu sou um ser humano, vocês não são não. Ser humano não, que eu sou. Não sei vocês. Essa fantasia que a gente tem de que tá todo mundo vivendo no estado de graça já, né? É fantasiosa mesmo, é pura fantasia. É pura fantasia. Existe os iluminados, as pessoas que estão já, né, vivendo isso, sim, acredito completamente. Mas achar que todo mundo que tá aqui, porque vive uma vida boa, porque é financeiramente bem resolvido, porque e tá no estado de graça, né? Não, não tá. Tanto que sempre falo aqui da Maia Andrade, né? E a Mai fala bastante, é isso que eu estou procurando na minha vida, mas eu não vivo isso hoje o tempo todo. O que eu quero viver o tempo todo assim, mas não é o que eu vivo o tempo todo. E eu acho importante a gente falar isso para as pessoas, porque as pessoas precisam saber que aqui é um ser humano buscando também. Então, eu tenho buscado nesse sentido, né, de me conectar mais com coisas artísticas, mas o sentir ainda é bastante desafiador para mim. Hoje de tarde, quando a Jana me deu um socorro aí com essa história dos gráficos e tudo, eu comecei a sentir energia melhor depois de 3 dias com angústia, uma coisa pesada. Eu consegui relembrar situações legais, mas assim, muito vagamente, muito distante, sem aquela conexão emocional com os acontecimentos. Então, eu não sou uma pessoa de ter lembrança e lembrar daquilo e sentir aquilo tudo de novo. Tem gente que tem isso, né? Eu não tenho. E também não tenho facilidade de, enfim, de modo geral, voltar para esse lugar. Eu lembro que semana passada teve uns 2 dias que eu quase entro, porque eu percebi que eu tava quase entrando nessa energia de realmente me acolher e cuidar de mim, aquela coisa de me priorizar naturalmente, não forçando. E não, assim, porque quando você faz a coisa mecanicamente, acaba que não surte muito efeito. Não, eu vou acordar cedo e vou fazer um exercício de yoga, aí vou fazer um exercício físico, depois vou comer bem devagar, vou fazer a minha comida prestando atenção. Sim, você tá fazendo tudo isso, mas se você tá fazendo tudo isso mecanicamente, no final das contas, você não tá se conectando com aquilo. E a última vez, como eu falei pra vocês, que eu me conectei, que eu senti que eu tava conectada com o presente, com o feminino ali, foi em 2020. Então, cara, é bastante tempo, né? É bastante tempo. De lá pra cá,
é sempre a minha mente, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que resolver, a conta que eu tenho que pagar, né? Então, assim, é muita coisa aqui na minha cabeça pra administrar toda a parte dessa questão de administrar a vida mesmo, gente. Tem boleto pra pagar, tem coisa pra fazer, tem imposto pra pagar, tem as pessoas que me ajudam pra pagar, o pessoal da contabilidade tem, né, tem responsabilidades. E essas responsabilidades acabam ocupando muito lugar na minha mente. Isso faz com que eu tenha uma dificuldade ainda de voltar para esse bem-estar da conexão com a energia feminina. Mas eu tenho buscado. Se você tem essa facilidade com o sentir, graças a Deus, eu sei que tem pessoas que também tem um sentir muito aflorado, que às vezes acaba pesando também, né? Quando a gente fala, nossa, assim, na verdade, eu sinto muito, sinto tudo muito, né? E a pessoa acaba, às vezes, sentindo dificuldade nessa coisa de sentir demais, mas, gente, não sei, eu já tive a oportunidade de sentir muito, e entre sentir muito e não sentir nada, eu prefiro sentir muito, porque eu sentir nada, eu me sinto morta. Parece que eu morri, assim, quando eu tô nesse automático, parece que eu morri, eu tô assim, vivendo pra pagar boleto e é isso, e aí as coisas começam a não fazer mais sentido, porque eu não tô conectada com a vida. Então, coisas que facilitam essa conexão com o feminino. Primeiro, você se conectar com a água, gente. Parece bobo, mas é importante beber muita água, porque a água é o elemento que está conectado com esse sentido. Vocês assistiram o filme Elementos? Eu assisti no cinema Elementos recentemente, eu amei. E aí, bem estereotipado assim, o pessoal da água, né? Tudo chora. Tudo chora, tudo fica emotivo e tudo mais. Mas dá pra fazer umas analogias aí. Mas realmente a água está conectada com os nossos sentimentos. Então a gente bebe água. Lembra de beber água. Quando a gente faz o curso de Theta Healing, a gente tem lá essa recomendação: beba água. Porque isso facilita você sentir as coisas, né? Então, beber bastante água. Sim, buscar se conectar com o momento presente. Fazer coisas que não são trabalho nem obrigações, fazer coisas que te dão a sensação de prazer, e diminuir o máximo que você puder o ritmo. Quando você consegue viver no momento presente ali, naturalmente esse ritmo diminui um pouco. Tentar não ficar nessa coisa louca que é querer consumir conteúdo o tempo todo, não ficar na internet o tempo todo, não ficar aqui pulando de vídeo em vídeo o tempo todo, porque isso é uma fuga, é uma espécie de fuga. Quando a gente tá nessa coisa de, eu vejo vídeo de fulano, ciclano, beltrano, todo mundo, maratonei um canal, maratonei outro canal, maratonei, a gente tá numa fuga. Então fazer isso, né, assistir um vídeo de um canal que você gosta, todos os dias, ou dois, tudo bem, mas ficar aquela coisa de um atrás do outro, e vendo coisas de tarô, e vendo coisas de pessoas falando praticamente as mesmas coisas, e, gente, isso aí é fugir, né, é uma espécie de fuga. Você já sabe essas informações, principalmente quando o assunto é chama gêmea, todo mundo fala as mesmas coisas, gente. Não é verdade? É verdade. Todo mundo fala as mesmas coisas sobre o chama gêmea. O que corre, o que foge, o que pensa o que foge, o que sente o que foge, o que pensa o que corre. É a mesma coisa. Então, assim, aí a gente fica ali ouvindo várias pessoas falarem a mesma coisa. Você já tá cansado, você já ouviu de 10 pessoas diferentes a mesma coisa. Mas você fica lá. Você fica lá, porque você não consegue, né, se desligar dessa coisa. Vai pra pelo menos se você tá com essa coisa de canais e informação e tudo mais, pelo menos busca ir para canais que falem de chama gêmea, se você ainda tem essa necessidade, mas também de outros assuntos que estão relacionados à espiritualidade, gente, porque
é para isso, né? Que a gente está aqui, para evoluir, para expandir, para, enfim, vibrar alto, né? Como a pessoa comentou aqui recentemente no canal. A gente está aqui para isso. Então, quando você está ali naquela coisa frenética de, eu só quero informação sobre isso, informação, que você já teve tudo que é informação, a gente já sabe. É a mesma coisa sempre. Até quando você vai ver as coisas de tarô, sai sempre as mesmas coisas, porque é isso, você já entendeu a coisa toda. Então, quando você já entendeu a coisa toda, é hora de você ir para conteúdos que te incentivem, pelo menos, a se conectar com sua espiritualidade, a, né, ouvir os seus mentores, ouvir mais a sua intuição. Inclusive, essa coisa da intuição também é uma energia bastante forte, né? Então, trabalhar isso, para quem está trabalhando energia em trabalhar tudo isso é importante. Então, você se conectar, às vezes assistir filmes, que são filmes que te conectam com esse sentir. Esses dias eu assisti um filme, eu tô com uma amiga na minha casa e a gente assiste alguns filmes, e eu assisti um filme de comédia romântica, agora eu não vou lembrar o nome, mas era bem fofinho. E aí foi legal porque isso lembra um pouco da adolescência, da pré-adolescência, da coisa dos casais, né? Desse relacionamento. Isso também é uma coisa que conecta a gente com o sentir, né? Mas não para ficar nessa coisa da expectativa, de um casal, a minha chama gêmea, quando que volta. Não, mas para você observar, sentir, né, essa energia do que é que se sente quando se tá feliz em um relacionamento. Isso não é ruim, isso não é errado. Você vibrar isso, né? E ver, nossa, como é legal ver histórias, né, de outras pessoas, que a coisa flui e tudo mais. Como é bom ver isso. Não é ruim. Você está sentindo, se conectando com um sentimento bom. Você escrever também pode ajudar bastante. Colocar músicas que você gosta, fazer as coisas ouvindo música, curtindo essa música. Às vezes é muito mais válido você que está trabalhando a energia aí, você, sei lá, lavar uma louça ouvindo uma playlist que você gosta e realmente ouvindo aquelas músicas, curtindo aquelas músicas, do que lavar uma louça colocando um podcast para falar ali coisas que você já sabe. Então, só porque você quer ouvir de novo e ouvir outras pessoas falando, e ouvir, porque é isso. Esses dias, eu não sei se vocês devem ter visto que a gente, quando tá nesse assunto, tem hora que a gente faz isso mesmo, fica maratonando todo mundo que fala sobre isso, né? Mas teve uma pessoa que eu tava até comentando com vocês, que ela fez um vídeo recentemente, que ela entrevistou um rapaz que fica naquele lugar da pessoa que foge, né? E bem interessante, francês, ele, e achei bem legal, assim, a live, porque identifiquei várias coisas, como sempre, né, gente? A gente vai percebendo várias coisas iguais, o mesmo tipo de assunto, inseguranças, questões, assim, e que você percebe nas pessoas envolvidas, muito interessante mesmo. Aí eu assisti uma live dessa, achei super legal, mas depois voltei pro meu mundo aqui, pra minha realidade aqui. Aí tô buscando fazer isso, ir pro cinema, encontrar com amigas, com amigos enfim, né, aproveitar um pouco mais a vida, porque às vezes até tenho essa dificuldade até do meu dia a dia, de quando eu vejo gente, passou, tá sexta-feira de novo, quando eu vejo tá sexta-feira de novo, quando eu vejo tá sexta-feira. Gente, o que tá acontecendo? Com o tempo, e passou aquilo tudo, e os meus dias foram iguais, eu não percebi, uma conexão forte com os meus dias. Isso é um problema, é uma coisa que tem que ser olhada, resolvida, trabalhada. Sim, a gente tá aqui para isso. Quando a gente tá aqui sozinho, nisso tudo, a gente tá aqui para desenvolver essas energias, para aprender a trabalhar com essas energias. Então, assim, eu tenho muita vontade de voltar a me conectar mais com o meu amor próprio, com essa energia feminina, mas estou no processo. Então, aqui eu dei algumas dicas para vocês no finalzinho aqui desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, mas procure fazer coisas que você gosta, se conecta se você tem essa facilidade de sentir,
sente coisas boas, procura memórias boas, procura fazer tornar o seu dia bom, coloca música nesse dia, faz coisas que você gosta, faz as coisas devagar, faz as coisas com atenção. Isso faz diferença. E não é fazer diferença para a pessoa, para o seu gêmeo voltar para a sua vida, é fazer diferença para a sua vida. Para você não olhar lá para frente e dizer assim, nossa, passei os últimos 3 anos, nem sei como foram os últimos 3 anos, porque eu não senti nada, não vivi nada, tava só esperando uma pessoa voltar. Não, gente, não vamos fazer isso, né? Então, acho que eu falei tudo que eu queria por hora, né? Porque como eu falei pra vocês, eu queria ter falado de outros assuntos também. Já até tinha gravado um vídeo, mas eu não gostei muito dele, nem sei porquê. Aí acabei apagando. Esse aqui também, se eu for analisar muito, também não vou gostar, porque se eu for fazer esses vídeos aqui pra vocês, pensando muito, analisando muito, com muito roteiro, eu não faço. Então eu tô aqui abrindo meu coração, falando coisas minhas, falando coisas da minha vida, expondo mesmo minhas facilidades, minhas dificuldades, contando um pouco da minha história, que é pra, se alguém se identificar e poder ajudar alguém com alguma fala que eu tô trazendo aqui, essa é a ideia, né? Então, é isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até os próximos vídeos.